Boa noite, o Nordeste News está no ar com as principais notícias da região Nordeste. E olha, a gente já começa falando de Alagoas com um caso que chama a atenção pela quantidade de vezes que uma medida protetiva foi descumprida. Um homem suspeito de incendiar o apartamento da ex-namorada teve a prisão preventiva decretada. A Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva de Marcelo Guzmão de Aguiar Vitório, suspeito de incendiar o apartamento da ex-namorada no bairro Ponta Verde, em Maceió. A decisão foi tomada após o descumprimento de medida protetiva concedidas à vítima. Segundo o Tribunal de Justiça de Alagoas, Marcelo teria violado as determinações judiciais 1.449 vezes. A prisão foi decretada pelo juiz José Eduardo Nobre Carlos, da 8ª Vara Criminal da capital. A defesa de Marcelo Guzmão informou que já protocolou um pedido de revogação da prisão. À época da denúncia, o suspeito negou as acusações. A Polícia Civil de Alagoas concluiu o inquérito e indiciou Marcelo por tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo. A Polícia Científica descartou a possibilidade de incêndio por causas naturais ou fenômeno elétrico. Segundo a perícia, os vestígios apontam que o fogo teve origem humana ou intencional. O suspeito também responde por violência psicológica contra a mulher, dano qualificado por motivo egoístico e incêndio em casa habitada. E em Alagoas, mais um caso de violência, dessa vez ligado às torcidas organizadas, e acende o alerta para a segurança nos estádios e fora deles. 2 suspeitos de tentar matar um ex-integrante de torcida organizada foram presos em Maceió. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, os detidos integram uma torcida organizada ligada ao CSA. O crime aconteceu no bairro da Jatiuca, em agosto do ano passado, durante um confronto entre torcidas organizadas. De acordo com as investigações, 5 pessoas desceram de um carro branco e agrediram um ex-integrante de uma torcida do CRB. Durante a ação, o celular e o cartão de débito da vítima foram roubados. A polícia apontou que um dos suspeitos presos utilizava o aparelho celular da vítima desde a data do crime. As investigações também identificaram que o cartão bancário teria sido utilizado por outro envolvido e, além das 2 prisões, 3 celulares também foram apreendidos. Os suspeitos já estão à disposição da Justiça e a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os outros participantes da ação criminosa. Infelizmente, episódios como esse mostram como a violência entre as torcidas ainda continua fazendo muitas vítimas e levando medo para quem só quer acompanhar o esporte, Agora vamos até a Bahia, onde um caso muito grave está sendo investigado. O diretor escolar foi preso após denúncia de abuso sexual contra um aluno com transtorno do espectro autista. Segundo a Polícia Civil da Paraíba, o suspeito de 26 anos foi localizado na zona rural do município de Soledade após passar dias foragido. O caso aconteceu em Campina Grande, no agreste da Paraíba. De acordo com as investigações, a vítima é uma criança autista de 7 anos. A denúncia foi feita pela mãe do menino. Em depoimento, a mulher relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de 3 anos e que recentemente havia conseguido um novo emprego, passando a deixar o filho sob os cuidados do companheiro. Ainda, segundo a polícia, a criança teria relatado situações de abuso cometidos pelo padrasto enquanto a mãe não estava em casa. Após o relato, a mulher acionou a polícia militar por meio do Disque 190. Quando os agentes chegaram à residência, o suspeito já havia fugido. A mãe e a criança estão sob medida protetiva. O homem foi encontrado na casa de familiares e encaminhado para a Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde segue à disposição da Justiça. E também na Bahia, uma situação que preocupa a comunidade acadêmica e levanta questionamentos sobre a segurança alimentar dentro das universidades. Cerca de 90 estudantes passaram mal após almoçarem em um restaurante universitário da Universidade Federal da Bahia.
Os estudantes dessa instituição, no campus de Vitória da Conquista, relataram sintomas gastrointestinais após almoçarem nesse restaurante, que é o restaurante da instituição. Cerca de 90 alunos apresentaram quadros de dor abdominal, vômito e diarreia logo após a refeição. Os estudantes fizeram denúncias à universidade e à vigilância sanitária e também relataram que outros episódios eles já estavam sendo registrados no local com a presença de objetos estranhos nas refeições, como pedras, parafusos e fios de cabelo. O restaurante foi temporariamente fechado nesta quarta-feira e uma reunião foi realizada com representantes da universidade, da prefeitura e da comunidade discente para discutir a situação. A informação é de que os alimentos não eram preparados no campus, mas em uma cozinha industrial responsável pelas 500 refeições que são servidas diariamente. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária, que informou a identificação de irregularidades, como a falta de alvará sanitário, condições inadequadas de produção, armazenamento e transporte de alimentos, além de utensílios desgastados. Em nota, a direção do campus lamentou o ocorrido e disse que notificou a empresa terceirizada responsável pelas refeições. A universidade também afirmou que acionou a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil para garantir a alimentação dos alunos em caráter de urgência, já que o RU aí vai ficar sem funcionamento. E no Ceará, 3 suspeitos de integrar uma organização criminosa que teria fraudado mais de R$1 milhão em golpes foram presos em Fortaleza. Segundo as investigações, o grupo criminoso operava um esquema de fraudes bancárias com abertura de contas, solicitação de cartões de crédito e contratação de empréstimos em nome das vítimas. Os alvos eram principalmente servidores públicos. De acordo com a polícia, o esquema fez vítimas em pelo menos 5 unidades da federação, entre elas Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Foram presos Lucas Vitor Costa Fontanelli, de 25 anos, Amanda Rafaela Santos Coutinho, de 27 e Rodrigo Mateus Muniz da Silva, de 30 anos. As investigações apontam que o grupo utilizava celulares fornecidos pelo chefe do esquema, um homem que mora no Rio de Janeiro. Nos aparelhos, havia acessos à plataforma gov.br, por meio da qual os suspeitos obtinham documentos e informações das vítimas. O líder da organização indicava em quais agências bancárias as vítimas não possuíam contas para facilitar a abertura dos cadastros fraudulentos. A investigação também aponta que o grupo buscava documentos de mulheres com características físicas semelhantes às de Amanda Rafaela, integrante do esquema. Há indícios da participação de outras mulheres no esquema. No momento da prisão, o trio confessou os crimes e afirmou ter feito mais de 10 vítimas. E ainda no Ceará, uma operação de fiscalização identificou irregularidades em postos de combustíveis no interior do estado. 7 postos foram autuados por prática de preços abusivos durante uma operação do PROCON. A ação foi realizada nesta quarta-feira em cidades do interior do Ceará, como Itapipoca, Tianguá, Viçosa, Canindé e Baturité. Segundo o PROCON, 13 estabelecimentos foram fiscalizados com apoio da Polícia Civil. E a operação, que se chama Consumo Seguro, teve início na terça-feira e segue até quinta como parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça. O objetivo da ação é verificar a qualidade e a conformidade dos combustíveis que estão sendo comercializados, além de identificar fraudes, adulterações e práticas abusivas de preços. A operação também conta com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. E aí, segundo esses órgãos que estão envolvidos, as investigações elas buscam justamente garantir os direitos dos consumidores e combater irregularidades que prejudicam a economia popular. Nesse caso aí, o consumidor precisa ficar atento, porque o impacto de práticas como essas acaba chegando diretamente no bolso de quem depende do combustível todos os dias. E no próximo bloco, novos desdobramentos no caso da empregada doméstica grávida no Maranhão. E ainda, denúncia de atrasos em hemodiálise na Paraíba. O Nordeste News volta já já.
Nordeste News está de volta com as principais notícias da região Nordeste. E olha, o caso da empregada doméstica grávida de 5 meses que denunciou ter sido agredida pela empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos ganhou novos desdobramentos no Maranhão. Boa noite, Isabel. Então, 4 policiais militares que atenderam a ocorrência foram afastados das funções. Segundo a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão também abriu uma sindicância para apurar a conduta dos agentes. O afastamento aconteceu após divulgação de áudios enviados pela própria empresária em um grupo de mensagens. Nas gravações, Carolina Estela descreve as agressões contra a vítima e afirma que não foi levada à delegacia porque um dos policiais envolvidos seria amigo dela. A empresária também afirma que o agente teria reconhecido que a situação deveria ter sido encaminhada para a delegacia por causa dos hematomas visíveis no corpo da vítima. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que não compactua com desvios de conduta e que o caso será apurado com rigor e dentro da legalidade. Retorno com você. Ainda sobre esse caso, a Justiça também decretou a prisão preventiva da empresária Carolina Estela após pedido da Polícia Civil. A decisão foi tomada hoje, na quinta-feira, e ontem equipes da Polícia Civil foram até a casa de Carolina para intimá-la e prestar depoimento, mas ela não foi encontrada. Segundo a polícia, apenas uma funcionária estava na residência e teria sido chamada às pressas para assumir o serviço. Esse é um caso, que ainda continua gerando muita comoção, principalmente pela gravidez da vítima e pelas denúncias que vieram à tona nos últimos dias. E na Paraíba, um homem suspeito de violência sexual contra o próprio enteado, de apenas 7 anos, foi preso após denúncia feita pela mãe da criança. Segundo a Polícia Civil da Paraíba, o suspeito de 26 anos foi localizado na zona rural do município de Soledade, após passar dias foragido. O caso aconteceu em Campina Grande, no agreste da Paraíba. De acordo com as investigações, a vítima é uma criança autista de 7 anos. A denúncia foi feita pela mãe do menino. Em depoimento, a mulher relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de 3 anos e que recentemente havia conseguido um novo emprego, passando a deixar o filho sob os cuidados do companheiro. Ainda, segundo a polícia, a criança teria relatado situações de abuso cometidos pelo padrasto enquanto a mãe não estava em casa. Após o relato, a mulher acionou a polícia militar por meio do Disque 190. Quando os agentes chegaram à residência, o suspeito já havia fugido. A mãe e a criança estão sob medida protetiva. O homem foi encontrado na casa de familiares e encaminhado para a Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde segue à disposição da Justiça. E também na Paraíba, pacientes que dependem de hemodiálise pelo SUS denunciaram atrasos no atendimento em Campina Grande. Os pacientes do Hospital Antônio Targino relataram dificuldades para realizar as sessões de hemodiálise nessa última quarta-feira. O hospital é unidade privada, mas realiza o serviço por meio de convênio com o SUS. A direção da unidade afirmou que a suspensão dos atendimentos aconteceu por falta de insumos que são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Em nota, a Secretaria informou que notificou o hospital após identificar a suspensão do serviço, que foi classificado como uma falha grave na execução do contrato. A pasta também afirmou que já repassou cerca de R$1.800.000 à unidade só nesse ano de 2026, sem atrasos e dentro do que está previsto em contrato. Segundo a Secretaria, não existem pagamentos pendentes relacionados aos procedimentos realizados. O órgão também determinou o restabelecimento imediato e integral do serviço de hemodiálise e também a regularização do fornecimento de insumos. O hospital também foi intimado a apresentar, em até 24 horas, uma justificativa formal e um plano de ação para normalizar o atendimento. Em Pernambuco, um médico foi sequestrado durante um assalto ao sair de uma farmácia na zona norte de Recife. O crime aconteceu na Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o médico, de 48 anos, deixa a farmácia e é abordado por 2 homens armados no estacionamento do local. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os suspeitos aguardavam próximo ao estabelecimento e se protegiam da chuva na marquise de um prédio vizinho.
Após a abordagem, os criminosos entraram no veículo e obrigaram a vítima a dirigir. O médico relatou à polícia que foi mantido sob ameaça até a Avenida Beberibe, onde foi obrigado a descer do carro. O veículo foi recuperado pela polícia. A ocorrência foi registrada na central de plantões da capital como roubo de veículo com restrição de liberdade da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso. E ainda em Pernambuco, uma operação do Ministério do Trabalho resgatou 15 pessoas em condições análogas à escravidão. A ação aconteceu no município de Itamaracá, no Grande Recife, e teve como alvo uma empresa do setor de telecomunicações que é responsável pela instalação de redes de fibra óptica. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 12 mulheres e 3 homens foram encontrados em condições degradantes de alojamento. Os auditores fiscais identificaram falta de higiene, privacidade e segurança no local. O imóvel era utilizado ao mesmo tempo como dormitório, refeitório e depósito. Não tinha separação entre homens e mulheres nos quartos e o número de banheiros era insuficiente. Segundo a investigação, alguns trabalhadores dividiam camas de casal e outros dormiam em colchões no chão. Em uma das situações, carretéis de fibra óptica eram utilizados como base para improvisar camas. Os auditores também encontraram utensílios de cozinha apoiados sobre equipamentos de trabalho, como cabos e roteadores. A maioria dos trabalhadores resgatados era do município de Rio Formoso, na zona da mata de Pernambuco. Segundo o Ministério do Trabalho, há indícios de que outros alojamentos utilizados pela mesma empresa também funcionavam em situações semelhantes. Após o resgate, os trabalhadores receberam guias para acessarem o seguro-desemprego. O Ministério informou que vai adotar medidas judiciais contra os responsáveis pela empresa investigada. E no próximo bloco, suspeita de envenenamento que matou mais de 30 animais no Piauí. E ainda, pacientes precisam usar escadas após elevadores quebrarem em um hospital do Rio Grande do Norte. Nordeste News volta já já. Nordeste News está de volta, já com as principais notícias da região Nordeste. E no Piauí, a morte de dezenas de animais tem gerado comoção e revolta em Parnaíba. 32 animais morreram com suspeita de envenenamento. Segundo a Polícia Civil do Piauí, os casos foram registrados entre os dias 2 e 30 de abril em diferentes pontos da cidade. Entre os animais estão cães, gatos e aves. De acordo com a polícia, os primeiros registros aconteceram no bairro Igaraçu. O caso mais recente foi registrado na última quinta-feira e terminou com a morte de um gato em situação de rua, que era cuidado por um protetor de animais da região. O felino morreu 3 dias após apresentar sinais de envenenamento. O comerciante suspeito de vender o veneno ilegal, conhecido como chumbinho, foi solto após audiência de custódia mediante o pagamento de fiança no valor de R$5.000. Durante a Operação Antídoto, a polícia apreendeu 48 unidades de carbofurano líquido, substância proibida no Brasil e frequentemente associada ao chumbinho. A Polícia Civil segue investigando o caso. Também no Piauí, uma operação da Polícia Federal teve como alvo uma empresa ligada ao senador Ciro Nogueira. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira em um empreendimento que está localizado na Avenida Deputado Paulo Ferraz, na zona sudeste de Teresina. Segundo a Polícia Federal, o mandado faz parte da 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras que estão ligadas ao Banco Master. Em nota enviada à imprensa, a defesa do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, repudiou qualquer relação de ilicitude envolvendo as condutas do parlamentar, especialmente no exercício da atividade política. A defesa também afirmou que o senador segue à disposição para colaborar com a Justiça. E no Rio Grande do Norte, uma inspeção solicitada pelo Ministério Público apontou problemas estruturais na obra do Hospital Municipal de Natal.
Então, Isabel, o relatório técnico identificou riscos de infiltrações, fissuras e efetivo reduzido de trabalhadores no canteiro de obras. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, as áreas de consultas, internações e cirurgias ainda estavam em fase inicial de construção. A primeira etapa da unidade foi inaugurada em dezembro de 2024, durante a gestão do prefeito Álvaro Dias, mas o hospital nunca entrou em funcionamento. De acordo com a Prefeitura de Natal, a obra tem custo total estimado em 160 milhões de reais. A inspeção foi realizada por um engenheiro civil dentro do projeto Obra Fácil, que acompanha a qualidade dos serviços executados em obras públicas. O documento também aponta fissuras em placas de concreto e nas muretas do telhado, além de exposição de armaduras de aço, o que pode favorecer processos de corrosão. Segundo o relatório, as fissuras e infiltrações podem representar risco à estrutura e à segurança dos futuros usuários. O Ministério Público informou que o documento está em análise e que o consórcio responsável pela obra deverá apresentar esclarecimentos e providências. Retorno com você. Muito obrigada pelas informações, Reginaldo. E ainda no Rio Grande do Norte, pacientes estão sendo obrigados a usar escadas após os elevadores quebrarem no Hospital Valfredo Gurgel. 2 elevadores do pronto atendimento Clóvis Sarinho, em Natal, apresentaram falhas e deixaram pacientes ortopédicos sem acesso ao transporte interno da unidade. Segundo o hospital, os equipamentos quebraram na terça-feira. Com isso, os pacientes precisam utilizar escadas com o auxílio de maqueiros para chegar ao centro cirúrgico, por exemplo, ou também para retornar para os leitos. A direção informou que a empresa responsável pela manutenção foi acionada, mas identificou a necessidade de troca de uma peça que não está disponível aqui no estado do Rio Grande do Norte. A equipe técnica deve retornar à unidade para apresentar um prazo para reparo. Enquanto os elevadores permanecem fora de funcionamento, o hospital afirmou que está realizando mudanças internas para reduzir os impactos no atendimento. Pacientes com casos mais graves, como o de abdômen agudo, estão sendo transferidos para o Hospital Santa Catarina, na zona norte da capital. Realmente vai ser uma situação muito delicada, principalmente para quem já está ali fragilizado, dependendo da estrutura e de agilidade no atendimento hospitalar. Vamos aguardar aí. Em Sergipe, as famílias desocuparam o prédio da Secretaria Municipal da Assistência Social após uma decisão judicial. O imóvel da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social de Aracaju, localizado no bairro Suíça, estava ocupado desde a última segunda-feira. A desocupação aconteceu no início da noite desta quarta-feira, após um acordo entre as famílias e a gestão municipal. Segundo a Prefeitura de Aracaju, a decisão judicial que determinou a saída dos manifestantes foi assinada nesta quarta-feira. A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social informou que, na próxima segunda, outras 6 famílias serão incluídas no cadastro para acesso à política pública de habitação. De acordo com a pasta, 59 famílias da ocupação Marielle Franco, no bairro Porto Dantas, já haviam recebido a mesma proposta. E ainda em Sergipe, morreu o ex-vereador de Aracaju, Gidenal Francisco dos Santos, aos 85 anos. O político exerceu 7 mandatos na Câmara Municipal de Aracaju. Segundo a família, Gidenal Francisco estava internado há 15 dias em um hospital da capital sergipana por causa de um quadro de insuficiência respiratória. O ex-parlamentar era casado e deixa 4 filhos e 6 netos. Em nota, a Câmara Municipal de Aracaju lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A Casa Legislativa também decretou luto oficial de 3 dias em homenagem ao ex-vereador. Encerramos aqui o Nordeste News. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!